O senhor pensa em se candidatar à reeleição? Olha, se eu falar isso aqui, vão falar que eu estou exercendo um trabalho pensando em reeleição. A reeleição é como um parto, né? Depois de 9 meses a criança vai nascer. Então quando chegar em 22, a gente decide se disputa ou não. Por enquanto, o meu trabalho é focado aqui. Agora, a decisão minha, março, se o Aliança não tiver formado em março, é possível formado? Sim. Mas se não tiver formado, eu já estou namorando aí, ó, alguns partidos, vou fechar com um para esse pessoal poder se preparar para 22. Então, o pessoal de direita aí vai ter um partido de direita para 22. Pode ter certeza, né? Fechando com esse partido, tendo o nosso partido, a primeira medida é escalar um comandante para cada estado. Esse comandante pode ser um político ou não. Então não tem dono. Então aquele cara vai realmente coordenar o partido naquele estado. E é um partido, mesmo se eu escolha, né? Partido pequeno que não tem fundo partidário. Tem muito pouco. Mal vai dar para a direção nacional. Então o pessoal que vai ter pouquíssimos segundos de televisão, não tem fundo partidário, vai ter que vir pelo patriotismo. Uma campanha semelhante à feita em 2018. Agora, pode ter certeza, o pessoal que vai entrar para disputar vai ser escolhido, não vai ser cheguei na frente, né? Vamos olhar a vida pregressa dele, a formação dele, para a gente ver se consegue. Em 2018 tem uma grande bancada de deputados federais, tem 27 vagas para o Senado, e ver se a gente faz. Realmente, bota uns 10 no Senado, bota uns 70, 80 na Câmara, e daí é um partido que vai começar a orgulhar o povo brasileiro com suas ações. Gabinete do ódio. Isso existe, não existe? Que história que é essa aí? E ficam falando de gabinete do ódio, milícia digital. Inventam essas coisas, né? Atacam covardemente um garoto lá, o Tércio, o Matheus, o Carlos, né? Agora, me aponte uma materialidade, uma matéria feita para o gabinete do ódio. Não aponto nada. Não aponta nada, não tem nada disso aí. Eu o tempo todo dizendo que o Gabinete do Ódio faz isso, faz aquilo, mas não aponta o que fez. Então são pessoas que, como eu não tenho o que atacar no governo, pessoal, 2 anos sem corrupção, cara, porra, eu sei que tá difícil para vocês isso aí, né? Então tem que falar isso aí, falar essas besteiras que vocês falam o tempo todo. O tempo todo. Toda semana eu tô trocando um ministro. Tá certo? Essa semana começou agora com outro ministro, né? Que seria trocado aí, que é o Ernesto. O Ernesto é 10. Se eu ligar para o Ernesto agora, Ernesto, como é que está a questão das eleições norte-americanas? Vai falar para mim. Como é que está a questão do Oriente Médio, tal assunto? Ele fala para mim. Como é que está o caso Robson na Rússia, que ele está tratando? Tá, ele foi condenado agora, tem o prazo de recurso, 10 dias, está vencendo. E daí, lógico, sendo confirmado 3 anos de cadeia para ele, né? Deixar bem claro. Ele entrou com medicamento na Rússia, que no Brasil é medicamento, só que lá é droga. E daí nós podemos, junto, como já estamos fazendo esse trabalho, né, junto ao presidente Putin, pleitear a vinda dele para cá ou uma anistia. Eu até alerto o pessoal que, a depender da fonte e do contexto, né, porque às vezes esse pessoal sim faz um ataque arquitetado, vai uma imprensa replicando da outra e não falam que eles são gabinete do ódio, né? Mas a depender da fonte, você já tem que desconfiar desse tipo de matéria. Mas, presidente... A fonte realmente é a mesma, né? Tem uma entrevista antiga do Newton Cruz, não sei se uma entrevista antiga do Newton Cruz, não sei se o senhor já viu, em que o repórter... Ele fala exatamente isso. Naquele tempo, acho que anos 80, se não me engano, ele falando, olha, uma fonte fala sobre uma mentira, e todas as outras replicam e vira uma mentira em escala nacional. Enfim, você vê que desde aquele tempo já existe essa prática. E se eu, por exemplo, o pessoal fala que eu devo reagir, né? Se eu falar, não vou trocar o ministro Ernesto, a imprensa fala, ele recuou. É uma imprensa canalha, né? Não vale nada. E detalhe, por que eles são bravos comigo? Mais de 1 bilhão por ano que eles faturavam de propaganda oficial, do governo previsto no orçamento, ou de dinheiro de estatais, ou de bancos oficiais, que não tem mais. E esse dinheiro não é para gastar com essa imprensa que é mestre em propagar fake news. Detalhe, eu não consegui o ano passado, porque tinha o contrato pronto. O que aconteceu no começo desse ano? Cancelei todos os contratos de compra de jornais periódicos, né? Então, por exemplo, não assina mais. Ou seja, os caras faziam manchetes mentirosas e nos ministérios e os jornais ali na frente. O cara chegar para falar com o ministro, uma autoridade, ficava lendo aquele lixo. Acabou, não tem mais, esse lixo não tem mais no ministério. E aí se eu pegar o ministério, o ministro vai
vai ter problema comigo, tá certo? E, presidente, nesse contexto todo aí, qual é a importância dessa militância de internet? A tia do Zap, a liberdade de expressão do pessoal poder tuitar o que bem entender, né? Agora cada vez mais sendo tesourado por essas grandes plataformas de rede social. Mas qual a importância lá da tia do Zap, que está tuitando todo dia defendendo o governo e querem ainda assim calar, né, essas senhoras ou essas pequenas páginas? Essas pessoas que me elegeram, se não fosse elas, o presidente seria o Haddad. Imagine o Haddad na pandemia, seu padrão argentino, tudo foi fechado na Argentina. Como é que estaria o Brasil? Então essas pessoas anônimas é que realmente mudaram o Brasil. Meu muito obrigado a vocês, continuem trabalhando, mostrando a verdade. Tá? E nós todos temos que respeitar a sua liberdade de se expressar. Agora, se nós tivéssemos uma imprensa isenta no Brasil, o Brasil estaria voando. O Paulo Guedes é uma pessoa que a imprensa vira e mexe também tenta balançar, né? Alguma vez no governo o Paulo Guedes esteve prestes a sair? Não demonstrou para mim, não. Lógico que a gente vê que de vez em quando ele fica irritado, porque certas medidas, né, dependem de votações. E eu sei como funciona o parlamento, ele está aprendendo ainda. Então ele quer resolver e fica chateado. Agora, o tocante a sair, falou que vai sair comigo quando acabar o meu mandato. É que uma vez eu lembro também que quando, por ocasião da saída do ex-ministro Sérgio Moro, o João Dória telefonou pro Paulo Guedes tentando convencer ele a sair do governo. Uma manobra um tanto quanto rasteira. E falando em João Dória, essa questão da vacina, presidente, alguma perspectiva para essa vacina chegar aqui no Brasil? Quais são os esforços que o governo federal tem tomado nesse sentido? Olha, tem muita coisa ainda que está em segredo. Né? Não quero externar aqui porque a imprensa vai usar contra mim, né? Mas há um interesse muito grande nesses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. A pandemia realmente ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma imprevista. E você não pode, sem que passe pela Anvisa, sem que tenha certificação da Anvisa, você bote a vacina no mercado. Isso é uma irresponsabilidade. Lógico, tendo uma vacina comprovada, a gente vai comprar e vai distribuir para todo o Brasil, e aquele que quiser voluntariamente se vacinar, vai poder fazer. Então não há guerra, não há politização da minha parte. E nós esperamos, então, uma vacina segura. Parece que a Inglaterra começou a vacinar agora. Tá? Por que tivesse que ser o primeiro? A própria China, por exemplo, não temos informações de vacinação em massa lá. Aguarda um pouco mais, você mexe com a vida das pessoas. Alguns estão afoitos para tomar, eu entendo que o cara está preocupado, né? Quer se imunizar, mas às vezes um pouquinho mais de paciência, né? Eu acho que a prudência é importante nesse momento. Não há politização nenhuma da nossa parte. Não tenho pressa em gastar. Meu governador, estamos com pressa em gastar dinheiro, não. A nossa pressa é salvar a vida. Não é gastar, não. Não quero aqui fazer mau juízo quem quer que seja, mas é muito suspeito essa pressa em gastar 20 bilhões de reais para comprar a vacina. O senhor sente falta mais de quê da sua vida antiga? Eu sei que o SBT parou de exibir o Chaves. O que o senhor faz para se divertir hoje em dia, presidente? Eu vejo aqui um futebol, né? Mexo um pouquinho na internet e com a filha na piscina ali. E essa camisa do Cruzeiro, então o Cruzeiro sobe. Depois que eu comecei a usar a camisa do Cruzeiro, o Cruzeiro começou a subir. Ele está 7 pontos agora do G4. E, presidente, uma das perguntas que eu recebo muito nos comentários nas minhas redes sociais é com relação às investigações sobre Adélio Bispo. Né? As pessoas têm muita suspeita de que ele não teria atuado sozinho naquele episódio da facada. Tem alguma informação nova? Como é que está essa investigação? O senhor sabe de alguma coisa que poderia revelar para a sociedade? Não sei. Sobre esse caso. Quem conduziu essa investigação foi o senhor Sérgio Moro. Então já acho que respondi 90% da sua pergunta aí. Os indícios são muito fortes de que ele agiu com mais gente. Ele foi apenas um instrumento para praticar aquele ato
criminoso, né? Quais são os indícios? Ele tinha dinheiro, não trabalhava, ex-filiado ao PSOL, tá? Alguém tentou ali deixar uma marca como se ele tivesse, naquele dia, entrado na Câmara Federal, seria o álibi perfeito, caso ele não tivesse sido pego naquele momento ali em Juiz de Fora, e um interesse muito grande, né, em me matarem, porque algumas lideranças políticas, naquele momento, tinham certeza que não poderiam me deter mais, a não ser me matando. Então, aquilo sim foi uma tentativa de assassinato por interesses políticos outros. Então fica bem claro a todo mundo que a minha vida continua em risco, né, tendo em vista os interesses eleitorais que temos pela frente. Fica imaginando, vamos supor que eu viesse candidato em 22. Você acha que eu posso andar pelo Brasil? À vontade, né, subir num palanque? Estaria em risco minha vida ou não? Quando a gente sai, quando você me vê aí andando pelo Brasil, né, indo ao encontro do povo, existe esse risco, sim, existe. A gente toma as medidas, né, mas pode acontecer. Mas é um risco que eu acho que eu tenho que correr, nesse momento tenho que correr. Numa possível campanha, ser num grande centro, você subir um palanque completamente exposto para quem está aí a 1.500 metros de distância, não é do teu lado não, que está a 1.500 metros de distância, é um risco muito forte. Porque tem muita gente interessada que eu não continue gente de dentro e de fora do Brasil. Nós mudamos o Brasil, 2 anos sem corrupção. Então o brasileiro é desinformado, né? Através da mídia, eu costumo dizer, né? Não é minha essa frase aqui não. Tá? Se você não lê jornal, você não tem informação. Se você lê, você está desinformado. Não leia esse lixo. Tá? Não leia jornais. Vá na internet, tem muitos blogs aí que prestam boas informações, né? E assim você tem que se preparar para vencer primeiro a guerra de informação e depois vencer outras guerras aqui dentro também. Voto impresso. Quais são as chances de termos o voto impresso em 2022? Se perguntar qual país adota esse critério nosso aqui? Pelo contrário, até Estados Unidos está tendo muito problema com essa questão de votação eletrônica, transmissão eletrônica dos dados lá está sendo questionado. Se eletrônica está questionado, voto lá pelo correio também. Eu fiz o projeto de lei para não ter voto pelo correio e nem voto pelo celular. A emenda para o voto impresso é minha. O presidente da Câmara era o Eduardo Cunha na época, né? Ele com o presidente aí acolheu isso aí. E depois o Supremo disse que é inconstitucional. Então o que acontece? A Bia Kicis tem uma proposta, uma PEC agora. Acabando as eleições da mesa, de acordo com sua composição, olha a importância. O pessoal sempre aponta para o presidente. Mas você, quando vota nos deputados, você tem que votar em deputado realmente que dê conta do recado, né? Nós temos que aprovar essa PEC. Porque não dá para aceitar mais a desconfiança no voto eletrônico no Brasil. Ou a contagem de votos. A gente vai naquela velha máxima ali atrás, né? Quem ganha a eleição não é quem vota, é quem conta o voto, conta os votos. Acabar com isso aí. E como diz que a democracia não tem preço, né? Se vamos gastar mais 1 ou 2 bilhões para botar uma impressora do vamos fazer isso aí. E aprovando via PEC, a gente vai botar em prática, né? Não dá para botar em prática todas as eleições eleitorais para 2022, mas pelo menos 10% vai ser dessa forma. E daí você tem 10%. A pessoa vai pesquisa e entrevista 3 mil pessoas. Tem validade, né? Porque se você pegar 10% dos eleitores, um pouco mais de 10 milhões de pessoas no voto impresso, vai dar um retrato para você. E a ideia é pulverizar as urnas pelo Brasil. Isso estava sendo feito com o ministro Fux, que era o presidente do TSE, por ocasião das eleições no passado. O Supremo decidiu, se não me engano foi 8-3, e isso aí foi abortada essa missão. Agora, esse sistema eletrônico, eu não confio nele. Eu acredito que 70% ou mais da população também não acredita. Caneca? Você está me dando a caneca ou o caneco? A caneca. Ah, você quer a caneca? É a caneca aí do Bolsoringa, um tiro pela culatra. O pessoal foi querer sacanear o senhor com o negócio de coringa, deram a volta por cima, hoje em dia o senhor virou caneca, olha só. Me chama de corrupto, porra. Vamos lá, revista. Me chama de corrupto, porra. Tá certo? Não tem mais grana mole para vocês, acabou a teta de vocês. Acabou a teta. Tá? Ó, o ano que vem tem mais surpresa para vocês, tá legal? Porque o povo tem que saber a verdade. A imprensa que não escreve a verdade acaba se extinguindo por si só. Vocês vão deixar de existir, não é por ação minha não. Quem falava em controle social da mídia nunca foi eu, foi o PT que vocês admiravam.
Tá? Eles queriam controlar a mídia e controlar vocês, em grande parte, com grana. As estatais cansadas de dar dinheiro para vocês, bancos oficiais cansados de dinheiro para vocês. Acabou a mamata. Continuam escrevendo mentira aí, besteira aí, que o fim de vocês está próximo, porque o povo não aguenta mais vocês, tá certo? Então quem não lê jornal e revista não tem informação. Quem lê está desinformado. Então não lê esse lixo, pô, ok? Valeu.